Bom, pessoal, estamos mais aqui para uma aula, né? E hoje nós vamos falar sobre economia, né? E suas diferenças e as diferenças entre alguns países, né? Sejam eles considerados desenvolvidos, né? Os em desenvolvimento ou os emergentes. Bom, economia corresponde a toda a produção e prestação e comercialização de bens e serviços, tá? Então, toda atividade industrial, seja ela agrícola, industrial, e a prestação de serviços como professores, médicos, profissionais no geral, tudo isso está envolvido dentro das atividades econômicas, que são atividades remuneradas. Então, essas atividades econômicas se dividem em três setores: o primário, o secundário e o terciário. Tá? Então, um país, para avaliar as questões de crescimento econômico e desenvolvimento social de um país, é levado em consideração os fatores econômicos, está ligado ao PIB, ao PNB, e também a questão do IDH e a distribuição de renda desses países. Bom, o PIB, tá, é toda a riqueza produzida dentro de um país. Então, o valor de todas as riquezas produzidas dentro do Brasil, pegando o Brasil como exemplo, todas as riquezas produzidas dentro do Brasil correspondem ao PIB, que é Produto Interno Bruto. Vocês ultimamente têm ouvido muito falar disso, né, que o PIB do Brasil esse ano vai fechar negativo, né? Ela tinha estimativas para 2%, né, que é a riqueza, o crescimento da economia brasileira, né? Toda essa riqueza produzida internamente é o PIB. Já o Produto Nacional Bruto é a riqueza produzida apenas por empresas nacionais, estando dentro do território ou fora do Brasil. Então o PNB é Produto Nacional Bruto e o PIB é Produto Interno Bruto. São muito parecidos, mas qual é a diferença? O PIB é a produção interna, riqueza dentro do país, seja por empresas nacionais ou não. O PNB, o Produto Nacional Bruto, é a riqueza produzida apenas por empresas nacionais, estando aqui dentro do nosso território ou lá fora, certo, pessoal? A renda per capita significa a renda por habitante. Você pega o PIB de um país e divide pela população que vai determinar o PIB, ou a renda per capita ou PIB por habitante. Seria a renda por habitante desse país, certo, gente? Um PIB, geralmente um PIB elevado não significa que as pessoas desse país vivem bem, não. No caso do Brasil, a maior parte vive. No caso do Brasil, eu tenho um PIB elevado, mas em compensação isso é característico de quê? De que existe uma grande concentração de renda no Brasil. Né? Mais importante do que o PIB per capita é avaliar a distribuição de renda, né? Que é um indicador social e econômico muito importante. O Brasil tem uma renda per capita elevada, em comparação, grande parte da população vive em péssimas condições de vida. Por quê? Porque quando você pega a riqueza do Brasil, que é concentrada e distribui pelos habitantes, você vai ter uma renda per capita elevada, que não vai corresponder à realidade da maior parte da população, que ganha pouco, certo? Bom, como a gente está falando de PIB, Produto Interno Bruto, eu tenho um gráfico aqui que mostra porque o PIB vai demonstrar o crescimento econômico desse país durante aquele ano, durante anos ou décadas. Nós tivemos aqui em 2015 e 2016, houve uma retração da economia brasileira, ou seja, o PIB brasileiro ele encolheu em 2016, ele foi negativo a 3,5%, em 2015, 3,5%, 2016 ele teve 3,3%, ou seja, o crescimento da economia brasileira ele foi negativo, aliás, houve a redução do crescimento da produtividade no Brasil. A partir de 2017 nós tivemos um salto positivo, o PIB cresceu 1,3% em 2017 e 1,3% em 2018. Em 2019 nós tivemos uma queda novamente do crescimento, ficou em 1,1%, e a perspectiva para o ano que nós estamos era de 2% em média. Só que diante da pandemia, das atividades industriais partes paradas, né? Comércio e tudo mais. Então a economia está um pouco parada com essa questão da quarentena. Isso reduziu a produtividade e a comercialização de bens e serviços. Certo, pessoal? Então isso já estão estimando para que o nosso PIB esse ano
fique negativo novamente, certo? Então, aqui, agora nós vamos falar sobre os indicadores sociais. Ali eu estava falando o PIB, Produto Nacional Bruto, renda, seriam indicadores econômicos. Vamos falar dos indicadores sociais. Nível de escolaridade, expectativa de vida e mortalidade infantil. Bom, vamos passar aqui para esse outro quadro, porque nós, quando falar em indicadores sociais, a gente não pode deixar de falar em IDH. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano, que vai medir a qualidade de vida da população que habita aquele país, certo? Ou região, ou estado, ou cidade. No Brasil, o país tem seu IDH, que ele vai de 0 a 1, o máximo é 1, tá? Nós temos, cada cidade tem também seu IDH, cada região, cada estado. É feito aí medida a qualidade de vida dessa população, levando em consideração esses índices aí, a questão da renda, quantas pessoas ganham, o acesso à saúde, né? O nível de escolaridade, que entra a questão da educação, a expectativa de vida, que seria mais ou menos uma perspectiva de vida no Brasil hoje. Nós temos elevado muito a expectativa de vida, passando dos 70 anos. Isso elevou o que na reforma da Previdência, uma da justificativa para a reforma da Previdência, já que nós estamos vivendo mais. E a mortalidade infantil, que é o quê? Que é o número de óbitos de crianças a cada 1000 antes de completar 1 ano de idade. Então, o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade, a partir de 1000 nascimentos, então a cada 1000 nascimentos eles têm uma proporção lá de quantas crianças morreram antes de completar 1 ano de idade. Nós temos aí a mortalidade infantil. Então, um país em que tem um bom IDH, tem uma renda boa, consequentemente tem um bom salário, porque as pessoas têm acesso à educação e têm um nível de escolaridade bem maior, certo? Os países desenvolvidos têm um nível de escolaridade maior, consequentemente eu tenho uma renda maior, essas pessoas vão ter uma melhor qualidade de vida, com uma melhor alimentação, com mais acesso à saúde, teoricamente, e consequentemente vão viver mais. Como elas têm mais acesso, mais condições de renda, ela tem mais acesso à saúde, essas pessoas vão viver mais. Então, a expectativa de vida vai ser maior. Então, os indicadores sociais dos países desenvolvidos, ou IDH, ele vai levar em consideração que as pessoas ganham mais, vivem mais, mortalidade infantil é baixa, né? A expectativa de vida é elevada e a renda também é alta. Nos países mais pobres, isso é o contrário. Para vocês terem uma ideia, tem países africanos com expectativa de vida de 49 anos. O Afeganistão, durante a guerra com os Estados Unidos, né, nós temos uma expectativa de vida de 45 anos. Então, são vários os fatores que vão indicar se aquele país está com uma população vivendo bem, né, ou não. Ou seja, o IDH bom ou o IDH ruim. Tá? Espero ter contribuído um pouco para o aprendizado de vocês.